Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo Magazine, no programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia de hoje, do programa de hoje, leva-nos até à Assembleia da República, a propósito da recente audição, no dia 11 de abril, da Fundação AIS pela Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Bacelar Vasconcelos, que preside esta comissão, concedeu uma entrevista telefónica ao nosso programa, tendo destacado o trabalho exemplar, muitas vezes único, as palavras são dele, desenvolvido pela Fundação AIS na chamada de atenção para situações que nos passariam despercebidas no que diz respeito às questões da liberdade religiosa no mundo e na defesa dos direitos humanos. Nós vamos já escutar a primeira parte desta entrevista com este constitucionalista, mas antes disso, Catarina, importa recuperar quais foram as razões que levaram a esta audição da Fundação AIS na Assembleia da República. Bom, o deputado Bacelar Vasconcelos, portanto, justificou esta audição à Fundação AIS na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, pelo facto de a Assembleia da República não poder ignorar o que se passa no mundo, as situações que ocorrem neste momento em todo o mundo, relativamente a esta questão da liberdade religiosa. Na entrevista à Igreja do Mundo Magazine, Bacelar de Vasconcelos destaca a importância dos casos denunciados pela Fundação AIS no mais recente relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo e mostra-se mesmo muito preocupado com as conclusões. Sim, Paulo, de facto, o deputado, o presidente desta comissão, refere que o relatório da Fundação AIS, que compreende o período entre agosto de 2015 e julho de 2017, que dá conta, de facto, de casos tão graves que se estão a passar no mundo, casos em que até põem em causa a própria dignidade humana, portanto, a própria condição humana de cada um de nós relativamente a esta questão da liberdade religiosa. E ele fala mesmo que este relatório revela até situações muito preocupantes e que aponta para pistas que muitos dos conflitos que existem neste momento poderão até, inclusivamente, agravar-se. A Fundação AIS ser recebida em audição por uma comissão especializada na Assembleia da República é algo, de facto, muito significativo. E esta nem sequer foi a primeira vez em que isso aconteceu. Mas há uma pergunta que se impõe, Catarina. Que resultados práticos é que se vão retirar depois de uma audição destas? Paulo, o resultado é muito simples. Em primeiro lugar, colocámos novamente esta questão da perseguição aos cristãos no mundo, está novamente na Assembleia da República e pode novamente ser debatida pelos nossos deputados. E por isso tenho a certeza que, a partir de agora, depois desta audiência, mais deputados irão estar preocupados com esta questão e quererão integrar também estas audições e de estar presente quando a AIS vai a estas audiências para discutir esta questão da liberdade religiosa. E depois é trazer de novo também esta questão da liberdade religiosa para outros palcos, como por exemplo, e até não só a nível nacional, como falávamos, mas também a nível internacional, como por exemplo no Parlamento Europeu, no Conselho da Europa e até nas Nações Unidas. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar a primeira parte da entrevista telefónica com Bacelar de Vasconcelos, presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Na primeira pergunta, procurámos saber, de facto, se a questão da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos é mesmo uma prioridade para os deputados portugueses. Vamos agora conferir a resposta. A liberdade religiosa, no sentido em que estamos a abordar, tem duas dimensões. Uma constitucional, interna, ao próprio funcionamento do Estado de Direito Democrático português, tem uma dimensão internacional. E essa dimensão internacional passa pelo reconhecimento de situações graves que, usando muitas vezes a questão da confissão religiosa que cada um possa professar como mero pretexto para atingirem outros objetivos, criam situações de perseguição, de constrangimento, enfim, de limitação de liberdades inadmissíveis, quaisquer que sejam os pretextos invocados. Nesse sentido, a Igreja que sofre tem levado a cabo um trabalho exemplar, muitas vezes único, de chamada de atenção para situações em que, por falta de amplificação mediática, nos passariam despercebidas, mas situações extremamente graves
que a opinião pública internacional deve conhecer e que os democratas de todo o mundo e os responsáveis, os representantes dos países que se empenham na defesa dos direitos humanos ao nível do planeta que habitamos, não podem ignorar. Portanto, neste sentido, quer do ponto de vista do quadro democrático, nacional, de garantia da liberdade religiosa, quer no quadro da solidariedade internacional com todos os povos e em particular com quaisquer grupos ou qualquer indivíduo, por força das suas convicções religiosas ou a ausência delas, possa ser objeto de perseguição por parte de poderes públicos ou outros grupos ilegais ou legais, essa atenção, essa solidariedade é um dever elementar dos representantes eleitos numa democracia. Foi Bacelar Vasconcelos, presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, em entrevista à Igreja no Mundo Magazine. Uma entrevista que, pela sua dimensão, vamos continuar a acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Para já, e até para continuarmos focados na questão da liberdade religiosa que levou a Fundação AIS a uma audição na Assembleia da República, vamos agora até ao Paquistão. O Paquistão, que é um dos países assinalados a vermelho no relatório sobre a perseguição aos cristãos. Um país assinalado a vermelho em todas as questões por causa da lei da blasfémia, que levou, por exemplo, uma cristã, Asia Bibi, para a cadeia por ter bebido apenas um copo de água de um poço. Falo neste caso, pois, Catarina, há novidades em relação a este processo. E novidades muito importantes, Paulo, porque finalmente o recurso interposto pela Asia Bibi finalmente vai avançar na justiça paquistanesa depois de um dos juízes ter escusado a estar a avaliar o caso, portanto já em outubro do ano passado. A decisão de se avançar agora com este caso, que tem feito manchetes em todo o mundo... E que nós já abordámos aqui várias vezes no nosso programa. Precisamente, Paulo, e portanto esta decisão agora de se avançar com este caso, como eu dizia, terá sido tomada então pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Paquistão, Mian Saqib Nisar, que informou disso mesmo o advogado da Asia Bibi. Esta notícia é importante, pois pode significar, para o bem ou para o mal, o fim do suplício a que Asia Bibi tem estado obrigada a viver. Recorde-se que o caso de Asia Bibi está pendente de uma decisão há anos, tendo em 2014 o Tribunal de Lahore confirmado a condenação à morte, sentença que foi posteriormente suspensa em julho de 2015 pelo Supremo Tribunal. Mas em outubro do ano passado, o caso voltou à barra do Tribunal. Sim, voltou à barra do Tribunal para ser apreciado o recurso que tinha sido interposto pela defesa da Asia Bibi, mas então, nessa altura, um dos juízes pediu a dispensa e o processo ficou outra vez parado, Paulo. O caso de Asia Bibi tem gerado uma enorme campanha de solidariedade a nível internacional, com a Fundação AIS a procurar mobilizar todos os recursos possíveis para se assegurar a libertação desta cristã de 52 anos e mãe de 5 filhos. Ainda recentemente, a própria Asia Bibi agradeceu a ajuda da Fundação AIS a si própria, neste caso. É verdade, Paulo, de facto, a Asia Bibi agradeceu o empenho que a Fundação AIS tem tido no seu caso e no passado dia 12 de março ela recebeu na prisão feminina de Multan, no Paquistão, onde ela já está há vários anos, recebeu então a visita do seu marido e uma das filhas, que tinham estado em Roma a convite da Fundação AIS numa audiência com o Papa Francisco e, como nós dissemos aqui no nosso programa, o Papa Francisco ofereceu um terço que foi então levado no passado dia 12 de março para a prisão pelo seu marido e pela sua filha e ela ficou extremamente comovida e extremamente agradecida por este gesto do Santo Padre. A oferta desse terço e a audiência privada com o Papa Francisco fez parte de uma grande jornada internacional de alerta para a perseguição aos cristãos no mundo, em que diversos monumentos foram iluminados de vermelho, como se estivessem pintados, Catarina, de sangue, a cor dos mártires. É verdade, o Coliseu em Roma foi um dos monumentos que estiveram iluminados, mas também em Mossul, no Iraque, também em Alepo, na Síria, e também aqui entre nós, a Igreja dos Congregados em Braga e também o Santuário do Cristo Rei em Almada. Antes dessa jornada de oração, o Santo Padre recebeu, como já dissemos, o marido e uma das filhas, a quem pediu para entregar um terço à sua mãe, a Asia Bibi. No final dessa audiência privada, os nossos colegas italianos do L'Avvenire falaram com Esham, a filha de Asia Bibi, que tinha apenas 9 anos
quando a sua mãe foi presa e levada para a cadeia apenas por ser cristã. Ela pede-nos ajuda para a libertação da sua mamã. As lágrimas no seu rosto dizem tudo. Na prisão por ser cristã, o marido e a filha, lágrimas e esperança por Asia Bibi. Asia Bibi, cristã paquistanesa, na prisão desde 2009 por blasfémia e condenada à morte. Asia Bibi é a minha mãe e espero que possa ser libertada em breve, que possa voltar finalmente a viver connosco. Mais uma vez peço-vos, ajudem-nos a libertá-la. O Paquistão, o país de Asia Bibi, é presença assídua aqui em Igreja no Mundo Magazine pelas piores razões. A lei da blasfémia normalmente é a razão disso. Outro país recorrente no nosso programa é a Nigéria. Neste caso, o protagonismo vai quase todo para o Boko Haram, um grupo terrorista que quer instaurar um califado na região nordeste do país e que tem perseguido violentamente a comunidade cristã. Hoje falamos da Nigéria por causa de uma rapariga de 15 anos que recusou renunciar ao cristianismo e que continua no cativeiro por causa disso e que poderá ser, Catarina, escravizada pelo Boko Haram. De facto, Paulo, não nos estão a chegar muito boas notícias da Nigéria e relativamente a este caso. Portanto, como o Paulo disse, esta jovem, Leah Sharibu, uma rapariga de 15 anos, que foi sequestrada pelo Boko Haram de uma escola em Dapchi e continua, de facto, em cativeiro por se ter recusado a renunciar ao cristianismo. E poderá mesmo ser agora escravizada pelo Boko Haram. Pelo menos, todos os sinais que vamos recebendo apontam neste sentido, Paulo. Todos os sinais apontam nesse sentido por não haver resultado visível das eventuais negociações entre o governo nigeriano e o Boko Haram para a libertação desta adolescente cristã. Precisamente, Paulo, e por causa disso, por causa desse não haver este resultado, de facto, teme-se que esta jovem, ela é Sharibu, seja escravizada com todo o horror que isso implica e com toda a situação que isso possa implicar e, além disso, ainda poderá ser forçada também a cometer algum atentado. Para situar os nossos telespectadores nesta história, estamos a falar de um ataque a uma escola que ocorreu a 19 de fevereiro em Dapchi, no norte da Nigéria, de que resultou o sequestro de 110 raparigas. Posteriormente, em março, tal como aliás no nosso programa nós revelámos, ocorreu a surpreendente libertação da maior parte das alunas, com exceção de Leah Sharibu, que recusou renunciar ao cristianismo. Não se sabe muito sobre este caso, mas o que se conhece revela, Catarina, que estamos a falar de uma jovem cheia de coragem. Cheia de coragem que nos interpela diretamente, Paulo, porque de facto esta jovem de 15 anos, e segundo o que a mãe contou aos jornalistas, ela afirmou sempre até ao último instante que nunca se converteria. E portanto, apesar das colegas terem insistido com ela para que ela renunciasse ao cristianismo para poder ser libertada, ela sempre recusou. E mais, ela quando as colegas foram libertadas, a última coisa que lhes pediu foi que rezassem por ela. O sequestro destas alunas de Dapchi ficou marcado também pela morte de 5 outras raparigas, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. Estamos a falar de um ataque a uma escola por um grupo terrorista, o Boko Haram. Mas que grupo é este, Catarina? Bom, Paulo, trata-se de um grupo islamita que atua na região nordeste da Nigéria. É um grupo ideologicamente que está ligado ao autoproclamado Estado Islâmico e desde 2009, só na Nigéria, já provocou mais de 20 mil mortos e quase 2 milhões de deslocados. A comunidade cristã, as escolas, as igrejas, os seminários, também instalações governamentais, do exército e da polícia, têm sido os alvos preferenciais deste grupo, da forma de atuar deste grupo, que procura, de facto, instaurar um califado nesta região nordeste da Nigéria, e isto, instaurar o califado, significa impor a lei islâmica da Sharia. Uma das características da atuação deste grupo é o ataque ao ensino, às escolas, querendo proibir o que chamam da educação ocidental. Por isso mesmo, este ataque tão feroz à Igreja Católica. Recentemente, a Unicef, que é a Organização das Nações Unidas para a Infância, denunciou que o Boko Haram é responsável pelo rapto de mais de 1000 crianças na Nigéria apenas desde 2013. Sim, Paulo, e a Unicef diz, inclusivamente, que há poucos lugares seguros no nordeste da Nigéria, e que é onde atua, de facto, este grupo, e diz que a situação é inadmissível. Efetivamente, a atividade criminosa do Boko Haram traduz em números trágicos.
Além das mais de 1000 crianças raptadas desde 2013, a Unicef chama também a atenção para os cerca de 2.300 professores assassinados e as mais de 1.400 escolas destruídas ou atacadas desde 2009. Mas voltando agora à história de Lea, a adolescente que está presa às mãos do Boko Haram por se ter recusado a renunciar ao cristianismo. A coragem desta rapariga, como a Catarina já aqui sublinhou, merece uma reflexão muito grande. Até porque é difícil, ou quase impossível, imaginar o horror de quem tem de viver no meio destes terroristas. Mas poucas pessoas poderão contar melhor essa experiência do que Rebeca Bitros. Esta mulher já viveu essa terrível experiência. Ela foi raptada, foi violentada e chegou a engravidar de um dos seus captores. Em fevereiro passado, ela esteve em Roma, a convite da Fundação AIS, e encontrou-se com o Papa Francisco, a quem contou a sua história. Os nossos colegas da Rome Reports falaram com ela. Vamos agora rever as suas palavras. Eu não posso culpar Deus pelo que me aconteceu, porque para mim Deus não teve nada a ver com isto. Depois de viver o que vivi nas mãos do Boko Haram, sinto-me mais perto de Cristo, de Deus. Sinto que fui a pessoa mais amada por Jesus em todo o mundo, porque depois de ter testemunhado a brutalidade do Boko Haram, a maneira como mataram e torturaram as pessoas, se ficamos prisioneiros deles, só Cristo é que nos pode salvar. Naquela época, eu não queria o meu filho, eu não queria tê-lo comigo, mas quando me libertaram, houve pessoas boas que me ajudaram a aceitá-lo e a amá-lo, e agora o menino está a crescer no caminho da fé. O sofrimento pelo qual passei enquanto estive raptada pelo Boko Haram, obviamente não foi uma coisa boa, porque não é desejável para ninguém. Mas agradeço a Deus que depois de ter sido libertada sou capaz novamente de dormir, comer, beber, rezar, fazer coisas boas, coisas que são positivas e boas. Rebeca Bitros, uma mulher, uma cristã que foi presa, agredida e violentada pelo Boko Haram, que sofreu horrores, como acabámos de escutar, por ser cristã. Para a Fundação AIS, a Nigéria é um país prioritário. O Dominic Custra, que é um colega nosso do secretariado mexicano, ele esteve recentemente na Nigéria, na diocese de Maiduguri, uma das mais afetadas pela violência do Boko Haram. Ele esteve num campo de refugiados e vai agora explicar-nos como é vital a ajuda fornecida pela Fundação AIS. Estamos num campo de refugiados em Maiduguri, que é a sede da diocese e também do estado ou da província. À volta existem ainda outros 20 campos de refugiados, como este. Em alguns há 200 pessoas e noutros milhares de pessoas. O pároco da igreja local contou-nos que, quando começaram os ataques do grupo Boko Haram, na cidade viviam 1,5 milhão de habitantes. Neste momento, vivem na cidade 1.800.000 pessoas, ou seja, a cidade aumentou a sua população em 300.000 habitantes. São pessoas que fogem das suas aldeias e das florestas vizinhas onde viviam e se refugiam nesta cidade. Aqui estão milhares de crianças que precisam da nossa ajuda, crianças que precisam do nosso apoio, pois não vão à escola e estão neste momento a depender da igreja. Dependem única e exclusivamente da nossa ajuda e generosidade. Neste momento, a Fundação AIS é a nossa esperança. Vamos continuar por África. Vamos agora ao encontro do padre Gaetano Cabacha, que nos tem feito companhia, aliás, por aqui, ao longo das últimas semanas. Ele conhece como poucos a situação trágica em que se encontra a República Centro-Africana, mergulhada numa violência descontrolada, com origem em grupos rivais, grupos armados muçulmanos, os Seleka, e os grupos de autodefesa, os Anti-Balaka. E no meio deste conflito, a Igreja tem procurado ser mediadora, ser um agente de paz e tem vivido histórias de violência e de perseguição, mas também de enorme coragem. Hoje o padre Gaetano vai contar-nos a história de uma mulher cristã que arriscou a sua própria vida para salvar uma muçulmana. Existem casos de situações heroicas. Pessoas que, por causa da sua fé, puseram em risco a sua própria vida para salvar a vida de outros. Eu conto a história da mulher que estava com os seus 4 filhos quando os Anti-Balaka mataram a mulher e os 4 filhos. Mataram a senhora e a seus filhos, era muçulmana. Ela era muçulmana e foram-se embora, pensando que estava morta. Mas ela não estava morta, só os filhos é que estavam mortos.
No final do dia, uma mulher cristã de Bangassou encontrou-a escondida no bosque. Esta mulher cristã levou-a para a catedral, para a residência episcopal, para que cuidassem dela no dispensário médico. E ela sobreviveu. Al obispado para que se le pudiera dar los cuidados necesarios en el dispensario. Pues se salvó, a señora se salvó. A mulher que a salvou e cuidou dela pôs em risco a própria vida, porque os anti-Balaka não querem que os cristãos ajudem os muçulmanos em nenhuma circunstância. Querem que os muçulmanos morram. Quando sabem que alguém os ajudou, é possível que quem ajudou também seja morto. Pueda morir por eso. Depois da Nigéria, Paquistão e República Centro-Africana, vamos agora até à Síria. Temos muito hoje para contar em relação a este país. Além da crónica da irmã Miri, que nos vai falar da presença no mosteiro de Cara, onde ela vive, de um grupo de jovens franceses, voluntários do SOS Chrétien de Lorient, vamos escutar também uma mensagem que o nosso colega espanhol, José Villalón, enviou para os portugueses, em que ele realça a importância do trabalho único, o trabalho desenvolvido pela AIS neste país. E vamos ainda, na história da semana, ficar a conhecer uma aldeia, Kalatal Ons, situada no Vale dos Cristãos, que é quase uma povoação fantasma. E é mesmo por aqui que vamos começar. Kalatal Ons é uma aldeia que nasceu na sombra de um castelo medieval, o Craque dos Cavaleiros, mas onde hoje não vive nenhum cristão. Como a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida, isso não impede, porém, que o padre Malamary de sonhar com o dia em que se vai voltar a rezar o Pai Nosso na igreja de Nossa Senhora da Assunção. A aldeia de Kalatal Ons ocupa apenas um minúsculo ponto no mapa. Mas ao lado, junto às suas poucas casas, ergue-se desde os tempos medievais o imponente Craque dos Cavaleiros, um castelo que pertenceu à Ordem dos Hospitaleiros. Foi por causa do castelo que a região foi atormentada em 2012 por grupos jihadistas que ocuparam todas as aldeias em redor. A igreja local foi um dos primeiros alvos dos jihadistas. O padre George Mamari nunca mais conseguiu esquecer esses dias em que esteve prisioneiro dos terroristas. Mal chegaram, dirigiram-se para a igreja, onde vivia, derrubaram a porta e prenderam-me. Agrediram-me de tal forma que mais tarde tive de ser operado ao ombro, diz o sacerdote à equipa da Fundação AIS que agora esteve na sua aldeia. Graças a Deus, o sequestro durou pouco tempo, pois trocaram-me por um jihadista. A aldeia não tinha mais de 25 mil habitantes. Só 300 eram cristãos. Quase todos viviam nas imediações da igreja de Nossa Senhora da Assunção. A prisão do padre foi entendida por todos como um aviso. Todos já conheciam as histórias de cristãos agredidos, crucificados e mortos nas aldeias ocupadas pelos jihadistas. Ali não iria ser diferente. E de um dia para o outro, a aldeia esvaziou-se de todos os cristãos. Desde então, diz o padre George, nenhuma família cristã voltou a viver aqui, e já lá vão 6 anos. A zona foi palco de ferozes combates, tendo as forças governamentais conseguido expulsar os jihadistas 2 anos mais tarde, em 2014. Foram 2 anos de uma violência que ficou impressa nas paredes das casas, nas marcas do tiroteio, nas bombas. E também nas casas dos cristãos, que foram arrombadas e saqueadas, tal como a igreja e tudo o que pertencia à comunidade cristã. Apesar de tudo, o padre George nunca abandonou a zona. Ficou como se fosse o guardião do templo e de um tempo em que todos tinham sido felizes. Uma das suas preocupações, logo após a reconquista da região pelas forças governamentais, foi pintar uma cruz na porta das casas dos cristãos para as proteger. As casas lá estão, esventradas de tudo o que tinham, mas aguardando a chegada das famílias, aguardando o regresso aos risos, às conversas do dia-a-dia. O regresso à vida. As casas estão lá, mas os cristãos mostram-se ainda receosos. A impotência destas famílias é muito grande, diz o padre George. Eles continuam desenraizados, vivendo em aldeias por ali, no Vale dos Cristãos, como em Marmarita e Cafra, a apenas 10 km de distância, mas mesmo assim sentem que não podem regressar. Não podem regressar, pois estão sem trabalho. O que tinham foi roubado. Recuperar a aldeia é, apesar de tudo, relativamente simples. As casas podem sempre ser consertadas. Mas o que dizer das pessoas? Como é que se reconstrói a alegria? Como é que se recupera o tempo perdido?
Para já, Kalat Al-Hons continua a parecer uma aldeia fantasma, mas o padre Mamari não desiste e sonha com o dia em que se vai voltar a rezar o Pai Nosso na igreja de Nossa Senhora da Assunção. E, para isso, ele conta com a nossa ajuda, com a sua ajuda. No Vale dos Cristãos, vamos agora para Cara, para o mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a irmã Miri. Que história é que ela nos vai contar hoje? A história, o apontamento, se quiserem, da presença de um grupo de voluntários, de jovens franceses, do SOS Chrétien de Lorient, que estão ali, precisamente no mosteiro, para ajudarem a comunidade local a ultrapassar os tempos difíceis em que todos vivem por causa da guerra. Um dos fins de semana da Quaresma em que vieram o grupo todo dos que estavam presentes na Síria a essa altura. Eles de vez em quando fazem assim encontros gerais, porque são jovens que vêm às vezes por alguns meses, outras vezes vêm por um mês, etc. Depende da disponibilidade de cada um. E então gostam de se juntar de vez em quando para se conhecerem mutuamente, pois eles chegam à Síria e são enviados para a sua missão local, de onde nem sempre saem, quer dizer, depende das ordens que lhes são dadas de Paris ou dos seus responsáveis aqui na Síria, depende muito do que há para fazer, das urgências, etc. e também da segurança. Então eles estiveram cá um fim de semana, 3 dias, ajudaram-nos, também foram visitar o mosteiro da Marmoussa aqui ao lado e também passaram um tempo juntos, etc. E estavam muito contentes e reconfortados. Foi um tempo de descanso, pois eles têm ajudado a ajudar a reconstruir casas e igrejas aqui na Síria, também com a ajuda monetária que lhes vem dos dons de pessoas na França, mas querem sobretudo ter uma presença local para manifestar a solidariedade para com os cristãos aqui na Síria. Foi a irmã Miri e agora, para terminarmos esta viagem até à Síria, vamos ao encontro do nosso colega espanhol, José Villalón, que enviou uma mensagem para os portugueses, para os benfeitores portugueses da Fundação AIS, para os telespectadores portugueses do nosso programa, de testemunho da importância do trabalho desenvolvido pela ajuda à Igreja que sofre neste país, a Síria. Olá, amigos de Portugal, saludo muito especial. Olá, amigos de Portugal, uma saudação muito especial para todos os benfeitores da ajuda à Igreja que sofre. Sou José Villalón, jornalista do Departamento de Comunicação da AIS em Madrid, Espanha, e tenho a alegria e o privilégio de partilhar com todos vós que acabei de regressar de uma viagem que fiz à Síria para visitar diferentes projetos que a nossa Fundação AIS lá desenvolve. E disse que tenho a alegria e o privilégio porque, apesar de tanto sofrimento, drama e dor que as pessoas estão lá a viver, especialmente os cristãos, testemunhei também a esperança e a alegria de tanta gente que, através da sua fé em Jesus Cristo, continua a conservar um raio de luz e a desejar a paz e procura viver com profundidade a sua vida. É verdade que os nossos irmãos cristãos estão a sofrer muito, mas apesar disso estou contente porque o apoio dado pela Fundação AIS na Síria é extraordinário, muito grande e muito bom. Por esta razão, eu também regressei cheio de esperança. Es tremenda, es muy grande y muy buena. Por eso también vuelvo con esperanza yo también, ¿no? Muitas famílias deslocadas disseram-nos: estamos vivos graças à Igreja. A Igreja é a única instituição que nos está a ajudar. E tudo isto deve-se a cada um de vocês. Estão de parabéns. Muito obrigado. Estão a fazer a diferença com toda a vossa caridade e orações. Várias famílias de refugiados disseram-me também que rezam por nós e pedem-nos que continuemos a rezar por eles, porque para eles a oração é muito importante e disso dão testemunho. Têm consciência de que as orações os estão a sustentar e a ajudá-los a seguir em frente. Les está sosteniendo y les está ayudando a seguir adelante.
Gostaria de partilhar também algo sobre os nossos projetos lá desenvolvidos de reconstrução de templos e outros edifícios da Igreja, um trabalho pastoral muito grande, mas também reconstrução de casas para que estas famílias cristãs deslocadas possam regressar rapidamente, de modo a que a presença cristã não desapareça da Síria, um país com uma riqueza histórica enorme. Aliás, foi lá que os seguidores de Jesus Cristo passaram a ser chamados pela primeira vez de cristãos. Fueron llamados con este nombre, cuando los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, fue en Siria. E nada mais. Portanto, estou a transmitir-vos aquilo que a mim me transmitiram os cristãos da Síria, que continuemos a rezar por eles, que agradecem muitíssimo a vossa ajuda e que estamos unidos em oração uns pelos outros. Adiós. A Síria é um país perigoso, está em guerra, mas é no México que mais sacerdotes são mortos hoje em dia. Os últimos 2 padres, vítimas de uma violência absurda, foram assassinados há dias, num espaço de poucas horas. A Conferência Episcopal Mexicana lançou logo um apelo para que se acabe, Catarina, com esta loucura, com esta carnificina. Sim, Paulo, de facto, 2 sacerdotes foram assassinados num espaço de 2 dias. Um deles, o padre Juan Miguel Contreras, tinha apenas 33 anos e foi assassinado no final da missa, de uma missa que ele estava a celebrar em Pietrelcina. Ao que se sabe, homens armados entraram dentro da igreja e assassinaram-no. O padre Juan estava ali naquela paróquia em substituição de um outro sacerdote que já tinha recebido ameaças de morte e que teve que deixar por algum tempo a paróquia. Também o padre Rubén Alcântara Dias foi morto, vítima também da violência extrema levada a cabo pelos cartéis de droga que têm o país completamente controlado e à sua disposição. Desde que Enrique Peña Nieto, que ocupa o cargo de Presidente da República Mexicana, ou seja, desde há cerca de 6 anos, já 23 sacerdotes foram assassinados. O padre Juan Miguel Contreras tinha 33 anos e ainda diácono ele aceitou gravar um pequeno testemunho para explicar a razão porque escolheu o sacerdócio para servir a humanidade. São apenas 14 segundos. O meu nome é Juan Miguel Contreras Garcia, da Paróquia do Sagrado Coração, em Salvador. O meu lema é: o Senhor olhou para mim com misericórdia e escolheu-me. Para mim, o sacerdócio significa encher o mundo de luz. Na semana passada estivemos na fronteira entre a Etiópia e a Eritreia. É uma fronteira onde quase se pode dizer que ainda cheira a pólvora. Os 2 países estiveram em guerra e essa fronteira continua a mostrar sinais de uma forte tensão militar. Ali, na fronteira, ergue-se um mosteiro. E como vamos constatar já de seguida, nesta região entre a Eritreia e a Etiópia, não há guerra, mas também não há paz. O mosteiro começou com um missionário italiano, São Justino de Jacovis, que chegou em 1845. Os primeiros estudos escolares modernos na Etiópia começaram aqui. A guerra entre a Etiópia e a Eritreia começou a 27 de maio de 1990. Alguns conseguiram fugir, outros permaneceram. Os padres e as congregações ficaram para trás com os que permaneceram. Os invasores ficaram cá durante 2 anos e destruíram tudo. Foi um tempo muito difícil. As pessoas não tinham abrigo. Ficámos com o povo debaixo das árvores e vivíamos como eles. Atualmente, os soldados da Etiópia estão num dos lados e os da Eritreia no outro. Hoje não há guerra, mas também não há paz. Esta não é uma região agrícola. A não ser que tenham gado, as pessoas não podem subsistir de forma adequada, dedicando-se à agricultura. Devido à seca, podem passar fome e adoecer. Devido a estes desafios, os jovens começaram a desistir de estudar e a querer migrar.
ስለዚ ቅድሚኡ ግን ናብዚ ማሕበር ኣትዮምስ ካብ ምጥፋእ እዚ ኣብዚ ምክንያታት ተዝረኽቡ Começaram a ir para outros lugares. Em vez de partir, se pudessem ter acesso à educação ou um emprego aqui, acredito que ficariam. Os fiéis vivem aqui, mas como podem ver, precisam de muita ajuda. Quero agradecer. Não consigo dizer mais nada. Guerra, seca, migração. Os padres ficam. Vamos ajudá-los a manter a fé e os fiéis? Vimos o padre desta e o padre Agus, vimos a pobreza imensa desta região, situada na fronteira entre a Etiópia e a Eritreia. Vimos aquele sacerdote a dizer, a explicar que aquelas populações abandonadas precisam muito de ajuda. E ele, olhando para nós, disse que ficou sem palavras. Catarina, esta é uma igreja que sofre, esta é a igreja que é perseguida e que precisa da nossa ajuda. Sim, Paulo, de facto, em todos esses países que o Paulo mencionou, há uma igreja que sofre, uma igreja perseguida, uma igreja necessitada e que precisa muito da nossa ajuda. E que nós temos este dever de dar respostas concretas a estes problemas concretos do dia-a-dia, porque são, de facto, milhares e milhares de pessoas, são milhões de pessoas, podemos dizer, infelizmente, são milhões de pessoas, são milhões de homens, mulheres, crianças que diariamente têm a sua vida em risco, que veem a sua vida dificultada e que precisam, de facto, desta ajuda desta igreja que está presente com eles e que precisa, portanto, deste gesto rápido e concreto da nossa ajuda. Muito bem, vamos então dar respostas concretas a problemas concretos que nos foram colocados aqui por estes dois sacerdotes, por exemplo. Muito bem, Paulo. Portanto, nós hoje ainda não falámos aqui da nossa campanha da Índia, mas é um gesto concreto de como nós podemos fazer a diferença. Como nós temos dito na nossa campanha da Índia, a maioria dos cristãos que existem na Índia são dalits, são os intocáveis, são os invisíveis aos olhos da sociedade e muitas destas famílias vivem apenas com 60 cêntimos por dia, Paulo. 60 cêntimos por dia para alimentar uma só família. Portanto, 60 cêntimos por dia é o valor de um café. E, portanto, nós, ao abdicarmos de beber um café durante o dia, já podemos estar a fazer a diferença, a ajudar de facto uma família que vive nesta dificuldade tão grande na Índia. Mas nós, neste programa, já falámos de várias situações, de vários países que há tantas necessidades. Falámos da República Democrática do Congo, falámos da Nigéria, falámos da Síria. Portanto, há tantos países que infelizmente precisam da nossa ajuda e nós podemos, de facto, com esta ajuda que cada um de nós pode dispor, pode, de facto, fazer a diferença e podemos, de facto, ajudar esta igreja que está localmente junto à comunidade, que vai fazer com que a nossa ajuda se multiplique por milhares e milhares de pessoas que vivem e que só sobrevivem graças, de facto, a esta ajuda, como nós ouvimos o nosso colega de Espanha a dizer como é importante a ajuda que a igreja local está a dar, através da ajuda que recebe de instituições como a AIS. E, portanto, é, de facto, com esta grande corrente de solidariedade, nós podemos fazer a diferença. E, por isso, convido todos os nossos telespectadores que queiram, de facto, fazer esta ajuda concreta, a ligar-nos, a entrar em contato connosco através da nossa página de internet, através do nosso telefone, saberem mais, perguntarem mais sobre esta realidade da igreja que sofre e, acima de tudo, querer de facto dar este gesto de solidariedade que é tão importante para ajudar todos estes milhões de irmãos nossos que estão todos os dias a sofrer tanto. Por isso, deixo este desafio aqui a quem nos está a ver agora para nos ligar, para os nossos telefones que estão a passar em rodapé e para ajudar todas estas pessoas. E em nome de todos eles, agradeço desde já a sua ajuda. Muito obrigada. A Catarina referiu que ainda não tínhamos falado na Índia no programa de hoje, mas vamos fazê-lo e é já de seguida. A pobreza extrema e a dedicação da Igreja aos mais necessitados podia ser a legenda desta história que vamos ver agora. É uma história que nos vai levar ao encontro de um padre numa aldeia da Índia. No início foi muito duro. Eu visitava cada aldeia todos os dias a pé.
porque naquela altura não havia estradas em condições. Esta zona está totalmente isolada. Pensámos que a melhor maneira era começar uma paróquia que lhes desse assistência pastoral e lhes proporcionasse uma boa educação. Antes de se tornarem cristãos, eles acreditavam em mitos e adoravam pedras e outras coisas. Depois de se tornarem cristãos, melhoraram economicamente. O seu comportamento e padrão mental melhoraram e eles ficaram mais calmos. Para o seu desenvolvimento é essencial uma boa educação. Depois de receberem educação, também se tornam conscientes dos seus direitos e assim reconhecem a sua dignidade própria. Depois de ganharem essa consciência de dignidade, lentamente começam a crescer de muitas outras formas. Quando nos reunimos e rezamos, eles sentem paz no coração e na mente. Nós não pressionamos, são eles que querem vir. Visitá-los fez-los mudar na mente e no coração e depois converteram-se ao cristianismo. Rezar com este povo inspira-me a ter mais coragem para evangelizar. Sou padre e recebo inspiração deste povo. Apesar do sofrimento e da perseguição, os cristãos da Índia dão testemunho do amor de Deus, mas o testemunho deles precisa do seu apoio. Agora peço a sua atenção para o momento que se vai seguir. No Iraque, mais concretamente em Karakosh, um grupo de cristãos está prestes a cantar o Santo, 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 Senhor Deus do Universo, como acontece em todas as missas em todo o mundo, só que vão fazê-lo em árabe. A particularidade é que esta igreja é uma ruína. Ela foi destruída pelos jihadistas. Eles derrubaram imagens, as cruzes, queimaram paredes, mobiliário, mas não destruíram a fé do povo iraquiano. Vimos este vídeo, ouvimos este cântico e percebemos como é tão importante resgatar a presença cristã nestes lugares onde a violência jihadista esteve à solta. A recuperação desta igreja em Karakosh, assim como a recuperação das casas dos cristãos da planície de Nínive, continua em marcha e continua a ser, Catarina, uma das grandes prioridades da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo, é uma prioridade absoluta da AIS. A AIS ainda, em março passado, esteve em Nova Iorque, uma reunião ao mais alto nível nas Nações Unidas, exatamente com este tema na agenda, porque é necessário prosseguir com este grande esforço que tem sido de reconstrução desta zona da planície do Nínive, portanto, estas casas e aldeias cristãs. Portanto, é preciso continuar com este esforço e é preciso, sem dúvida, ter o apoio internacional, nomeadamente das Nações Unidas. É preciso envolver também estas instituições para que possam, de facto, ajudar o regresso destas pessoas que, não nos podemos esquecer, Paulo, que foram pessoas que, de repente, de um dia para o outro, cerca de 95 mil cristãos, que de um dia para o outro, no verão de 2014, perderam tudo. E, portanto, é preciso fazer este esforço muito grande. Neste momento, Paulo, e podemos dizer, já cerca de 35% das pessoas, das famílias, já regressaram às suas casas. Tem sido, de facto, um trabalho gigantesco em que a AIS tem estado envolvido também, mas continua a haver muito para fazer, porque houve muitas casas destruídas, há muitas infraestruturas, muitas igrejas que foram também destruídas, e, portanto, é preciso continuar a fazer. Para nós termos uma ideia do que é preciso fazer, calcula-se que cerca de 13 mil casas foram totalmente destruídas pela passagem dos jihadistas por esta zona do Iraque.
Falamos mesmo agora da importância do regresso da comunidade cristã às suas casas na planície de Nínive, no Iraque. E esse foi um dos pontos em destaque no discurso de tomada de posse do novo presidente executivo da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, motivo que levou a Catarina, na semana passada, como se recordam, até à Alemanha. É verdade, Paulo. De facto, o nosso novo presidente executivo internacional, portanto, Thomas Eingelder, afirmou que pretende continuar o trabalho que o seu antecessor tinha começado, não é? Portanto, o nosso presidente Johannes Herrmann. E ele diz incluir, para além de continuar esta abordagem que ele teve ao longo dos últimos anos, também continuar nesta confiança total em Deus e colocar o nosso trabalho diariamente nas mãos de Deus. Ele falou também muito sobre o papel da AIS como esta ponte de amor e oração, como nós dizemos aqui tantas vezes nos nossos programas, Paulo, que nós de facto fazemos esta ponte entre os nossos benfeitores, pessoas generosas que querem ser, com a sua generosidade querem ajudar quem tanto necessita, e fazemos esta ponte com quem está no terreno que tanto necessita da nossa ajuda. Portanto, é de facto esta ponte que nós fazemos diariamente entre os nossos benfeitores e os nossos projetos, que neste momento são em cerca de 140 países do mundo, Paulo. Muito bem, mas das palavras do novo presidente executivo, houve alguma expressão, alguma ideia que tenha marcado mais? Sim, Paulo, de facto o nosso presidente, o Thomas Eingelder, falou de facto da AIS como uma família, como nós também muitas vezes dizemos aqui, não é? Desta nossa grande família da AIS, deste tão grande número de pessoas que está junto numa causa comum, desta causa dos cristãos perseguidos. E ele fala, de facto, que há esta grande família, que são os 23 secretariados nacionais, e é o Secretariado Internacional em Königstein, onde eu estive a semana passada. Portanto, um dos secretariados nacionais, inclusive, é o português, evidentemente, estamos lá incluídos. E depois houve também outra frase que também retive do seu discurso de entrada, o discurso de início de trabalho, de função como Presidente Internacional, que é agir como se tudo dependesse de nós e confiar como se tudo dependesse de Deus. Obrigado, Catarina. Estamos a chegar ao fim do nosso programa e daqui a pouco vamos fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa para sabermos as novidades deste projeto editorial que é focado quase exclusivamente no Papa Francisco. Para já, vamos ler as pequenas mensagens, os tweets que o Papa Francisco nos envia todos os dias através da internet e que são seguramente também um tema de análise na revista O Meu Papa. Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal para fazermos então uma ligação até à redação da revista O Meu Papa. Que novidades tem para nós, Clara Raimundo? Olá, aqui na redação da revista O Meu Papa continuamos a preparar a edição de maio, onde daremos conta de um comovente encontro que aconteceu entre o Papa Francisco e uma criança que se dirigiu a ele em lágrimas, perguntando se o seu pai, que tinha falecido há pouco tempo e que era ateu, teria ido para o paraíso. A reação do Papa Francisco não se fez esperar, pediu ao menino que se aproximasse, deu-lhe um abraço como um avô teria feito e garantiu-lhe que Deus teria recebido o seu pai no céu.
Este encontro aconteceu durante uma das visitas às paróquias que o Papa Francisco faz questão de incluir na sua agenda todos os meses e cuja reportagem encontrarão então na nossa edição de maio. Nesta edição teremos também a reportagem de outro dia muito especial, que foi o dia de aniversário do Papa Emérito Bento XVI. No passado dia 16 de abril, o Papa Bento fez 91 anos e nós mostramos como passou esse dia, quais foram as visitas que recebeu e os presentes com que foi mimado. E por falar em dias especiais, vamos nesta edição assinalar também a passagem do dia 23 de abril, que é o dia dedicado a São Jorge, precisamente o santo que deu o nome a Jorge Bergoglio, o nosso Papa Francisco. Vamos contar-vos a história da vida deste santo guerreiro e descobrir se terá características semelhantes ao Papa Francisco. Curiosos? Na próxima semana conto-vos mais pormenores sobre esta edição de maio que estamos a preparar. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Agora é o tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada tivemos por aqui o testemunho de Manuel Aroca, que é escritor, guionista e amigo da Fundação AIS, que lançou o desafio a Tosé Brito, cantor e compositor. Vamos agora escutar qual é a sua mensagem. Gostava de começar por agradecer ao Manuel Aroca o convite que me fez para ser o próximo nesta série de leituras e de pequenos comentários. E já agora começaria por ler a passagem, os versículos que escolhi. Estamos a falar de Mateus 34 a 40 e do mandamento mais importante. Então um deles, que era doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para o experimentar. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu-lhe, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Este é que é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Esta passagem é muito conhecida e todos nós a conhecemos, mas teve para mim um significado muito especial e muito importante numa fase da minha vida em que eu estava a precisar de simplificar, estava a tentar racionalizar demais a minha fé. E a fé não se pode racionalizar, é o que eu sinto, é o que eu penso. É um dom, é uma dádiva e a partir daí temos que abraçar. E o amor que eu encontrei aqui nesta passagem, o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo, para mim não é um amor nem emocional, nem racional. É um amor que é espontâneo, é um amor que vem da alma, é um amor que vem de dentro. E penso que é desse amor que Cristo fala aqui. Houve uma altura da minha vida em que foi muito importante perceber isto e a partir daqui eu comecei a olhar para as pessoas à minha volta de outra forma e isso ajudou-me muito a caminhar na minha fé e a chegar aqui onde cheguei. Vou deixar o desafio ao meu querido genro, amigo e grande músico Pedro Vaz, de uma geração mais nova, mas penso que ele tem pontos, ele é um homem de fé, é um homem espiritual, é um homem muito interessante e que traz a visão de uma geração mais nova, o que eu penso que é muito importante e por isso é ele que passa o convite. Vamos ainda lembrar aos nossos telespectadores, uma vez mais, que todos temos uma maneira muito fácil e gratuita, Catarina, de ajudar a igreja perseguida, a igreja que sofre no mundo. É verdade, Paulo, e basta apenas uma pequena cruzinha na nossa declaração de IRS e já está, de facto, a ajudar todas estas comunidades perseguidas, estes cristãos perseguidos que nós tanto falamos aqui no nosso programa. E, portanto, mais fácil não pode ser, não tem qualquer custo, portanto, todos nós preenchemos a nossa declaração de IRS e basta lembrarmos, quando estivermos a preencher a nossa declaração, de facto, colocar a cruzinha de queremos ajudar e colocar os dados da Fundação AIS. E, por isso, se quem nos está a ver lá em casa hoje e se ficou, de facto, tocado, ficou sensibilizado com todas estas situações que nós falámos hoje aqui, seja da Índia, do Paquistão, da Síria, da Nigéria, de tantos outros, portanto, basta, de facto, quando estiver a preencher a sua declaração de IRS, não se esquecer de colocar os dados da AIS.
Se precisar de ajuda, claro, já sabe, pode nos contactar para os nossos telefones 21 754 4000 ou então através da nossa página de internet em fundação-ais.pt. Já sabe, é muito fácil ajudar, não custa nada, é apenas fazer uma cruz na sua declaração de IRS e já está a ajudar os cristãos perseguidos, a ajudar a carregar a cruz que todos os dias estes cristãos levam nos seus países. Chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.